Agora à tarde eu apresento o painel 3, com o tema Bioplásticos e Mercado. E para esse painel eu convido ao palco como moderadora a senhora Ellen Souza, diretora da revista Plástico Industrial e curadora deste evento, já apresentada no painel anterior da manhã. E como palestrantes, eu convido ao palco a senhora Marta Drummond, da Maxiquim. Convido a senhora Giovana Cufaro Gonçalves, engenheira de desenvolvimento. E o senhor Douglas Spalato, da Atemis. Bom, sejam todos bem-vindos. E como primeiro palestrante deste painel 3, apresentando o tema Mercado Brasileiro de Bioplásticos e o Contexto Internacional, convido a Marta Drummond da Maxiquim a fazer a sua apresentação, mas antes eu vou apresentá-la. Marta é sócia da W4Chain, empresa do grupo Maxiquim. Ela é engenheira química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pós-graduada em indústria petroquímica pelo Instituto Petroquímico da Argentina. Atua há 16 anos em consultoria no grupo Maxiquim, coordenando projetos em resinas termoplásticas, produtos plásticos e sustentabilidade no Brasil e América Latina. Boa apresentação, Marta. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Ellen, Lúcia, parabéns pela organização. Fico muito satisfeita de estar representando a Maxiquim aqui. Então, como já brevemente apresentado, vou falar um pouquinho da Maxiquim. Nós somos um grupo de inteligência de mercado, fundado em 95, está fazendo 30 anos esse ano. Então, começou pela Maxiquim, os dois sócios fundadores, a Solange Stumpf e o João Luiz Vinheda, trabalhavam no Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul, saíram e fundaram a Maxiquim, voltada para a inteligência de mercado. Em 2015, a gente fez um spin-off, que é a W4, que é a empresa que eu sou sócia, que também é uma empresa voltada para projetos de consultoria em química e petroquímica. E a gente fez recentemente uma empresa de ciência de dados, a gente sentiu essa necessidade na pandemia, para os nossos clientes terem acesso no nosso portal, conseguem acessar os preços de resina reciclada, que a gente tem um relatório já bastante consolidado no mercado, mapa de transformadores de plástico, distribuidores, recicladores e uma série de outros produtos. Só para dar uma breve apresentação do que é a Maxiquim. Então, falando rapidamente, essa figura é bem conhecida no mercado de bioplásticos, né? Então, bioplásticos podem ser bio-based, como a gente já falou aqui, ou biodegradáveis ou ambos. Então, em cada quadrante nós temos alguns exemplos, aqui no canto os convencionais, que são base fóssil não biodegradáveis, e lá no canto oposto seriam os biodegradáveis e bio-based. Já foi bastante falado aqui por pessoas mais capacitadas do que eu, o que é a biodegradabilidade, que acontece quando micro-organismos no ambiente convertem o material em recursos naturais e depende de uma série de fatores, como a gente sabe, ambiente, temperatura, material. E agora falando, isso é algo que já se falou há um tempo, hoje eu já não escuto muito, mas eu quis trazer esse dado. O uso de terra para a produção de bioplásticos é muito pequeno, é menos de 1%, e a terra para pasto é mais de 70%, então ninguém precisa ficar preocupado que vai faltar comida, porque a gente produz bioplástico. E mesmo o mercado crescendo no que a gente imagina que vai crescer, mesmo assim vai seguir um percentual muito pequeno. Aqui, produção mundial de bioplásticos. Então, nós temos mais ou menos 2 milhões de toneladas produzidas mundialmente. Quase metade disso é na Ásia, 48%, e, pasmem, é a China a principal produtora. Então, a China tem 33% da produção, aproximadamente, tem bastante PLA lá. Desse total, um pouquinho mais da metade se estima que seja biodegradável, então 52%. E a produção de bioplástico representa 0,5% de todo o plástico produzido no mundo. E eu quis trazer esse dado, porque depois eu vou falar do Brasil e a gente vai ver que a gente não está longe disso.
Mas a gente estima um crescimento considerável nos próximos anos. A gente imagina que vai chegar em torno de 7 milhões de toneladas em 2028. É um potencial de crescimento ousado, vamos dizer, mas a gente acredita que isso pode acontecer. Então, aqui tem alguns exemplos, algumas empresas atuantes no mercado, os principais bioplásticos nessa pizza, né? Então, logicamente que aqui a gente não vai esgotar, são alguns exemplos. PLA, a gente está falando bastante aqui, é o segundo mais produzido a nível mundial. Segmentação de mercado, principalmente embalagens flexíveis e rígidas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, então, embalagens flexíveis de alimentos, roupas, cápsula de café, descartáveis, talheres, bens de consumo. Lá em cima tem impressão 3D, alguma coisa de automotivo também. Ali é um pavimento de construção civil. Lá em cima, não sei se tem pointer aqui, tem? Não, tem, lá. Aqui, eu que sou descoordenada. É pouch. Eu achei interessante trazer. Esse aqui tem papel, tá? Mas pouch é um mercado interessante, que eu imagino que seja uma tendência, uma oportunidade boa. A gente vê empresas tradicionais de commodities, resinas virgens interessadas nesse mercado e é um potencial de substituição. Depois eu vou falar um pouquinho disso no final. Então, agora entrando no Brasil. Como eu tinha falado lá, a gente estima que aproximadamente 0,5% da produção mundial, seja os biopolímeros representam 0,5%. A nossa estimativa é que no Brasil isso seja 0,4%. Então, a gente não está longe do restante do mundo. Claro que a gente não pretende que chegue nos convencionais. 88%, quase 90% do mercado brasileiro é de polímeros convencionais, polietilenos, PP, PVC, PS, PET, ABS, que tem muita produção local. Esse share de 61 já foi muito maior, tá? Já teve uma perda recente para importação por diversos fatores, que depois também vou falar um pouquinho. Depois tem o pós-consumo reciclado, que nós também acompanhamos esse mercado junto com a Biplast. Então, são 939 mil toneladas, que é mais ou menos 11% do mercado. A produção local é a maioria, mais de 90%. E depois biopolímeros, que a gente estima um mercado de 33 mil toneladas, sendo a produção local a maioria também. Só um overview muito rápido dos outros. Então, convencionais. Os polímeros convencionais são a maioria, como a gente já falou, e as poliolefinas dentro desse total, que são as poliolefinas da polipropileno P, são 60%. E a produção nacional ainda é majoritária no suprimento dessa cadeia, e as principais commodities polietilenos, PP, PVC, PS, PET são produzidas por grandes petroquímicas, que aqui embaixo estão elas listadas. E os plásticos de engenharia que estão aqui dentro são principalmente importados, que é o ABS. Pós-consumo reciclado. Então, o principal PCR, é PET. PET corresponde a mais ou menos 40% do mercado de PCR e é o único que tem a licença da Anvisa para ter contato direto em embalagem de alimentos. Então, tem algumas empresas certificadas, recicladores certificados, que possuem o food grade, que a gente chama, né, o grau alimentício, que pode ser usado novamente para embalagem de alimentos e bebidas. É um mercado bastante consolidado. O de PET, né? As outras resinas ainda caminha e não tem nenhuma outra que tenha a licença de ter contato direto com alimentos. Diferente do mercado de commodities, é um mercado mais pulverizado, bastante pulverizado. A gente estima que tenha cerca de 800 empresas de reciclagem no Brasil, principalmente de pequeno e médio porte. Tem muita informalidade nesse mercado, mas já melhorou. Então, hoje a gente vê algumas empresas bastante profissionais, fusão com empresas transformadoras, empresas tradicionalmente transformadoras de plásticos que entraram na reciclagem também. Mas é um mercado que tem uma dinâmica, ele tem uma dinâmica própria, já foi muito mais atrelado, por exemplo, precificação ao mercado de resina virgem. Hoje ele depende de uma série de fatores, principalmente oferta e qualidade da sucata plástica. Isso é um problema no Brasil, constância. Os recicladores sofrem muito com achar fornecedores de sucata de boa qualidade, constância, que eles consigam um volume razoável todo mês e que possa ser depois utilizado no produto final e não tenha problemas de desempenho. E esse mercado
tem caído um pouco. Em 2023, a gente viu uma redução. Isso foi principalmente puxado pelo ciclo de baixa das commodities, né? O que é o ciclo de baixa da petroquímica? É basicamente uma super oferta com uma demanda baixa. Então, a gente está vendo isso no mundo. Tem super oferta de resina plástica vindo da Ásia, China, Estados Unidos. E a demanda mundial não está acompanhando. A nível mundial e no Brasil também a demanda não está ruim. Não está boa, desculpa. E isso baixa os preços das resinas virgens e o mercado de reciclado sofre com isso, porque muitos aqui de vocês devem saber, quando tem a opção de poder usar a resina virgem, pelo quase o mesmo preço da reciclada, vão optar pela virgem. Então, a gente esbarra nessa questão e por isso fez com que o mercado de reciclagem, os recicladores operassem ociosos em 2023, 2024 também seguiu nessa tendência e se espera que melhore esse cenário quando o ciclo de baixa da petroquímica terminar. Só que esse ciclo de baixa está durando mais do que a gente imagina. Geralmente é 4 anos, agora está se falando que vai ser em 6, então a gente teria mais uns 2 anos aí pela frente. Como eu tinha falado da pulverização, né? Então, só um exemplo aqui. Aqui são algumas das empresas produtoras de PCR no Brasil. Então, a gente pode ver que tem diferentes perfis de empresas. Tem transformador, uma empresa que nasceu como transformador e hoje recicla, a Val, por exemplo. Nós temos empresas que hoje já foram adquiridas pela petroquímica, como é o caso da Wise, que hoje é da Braskem. Indorama, que é uma petroquímica que produz PET reciclado. Então, aqui são exemplos, tá? Algumas empresas, não temos todos aqui, obviamente, como eu falei, são cerca de 800. Então, é um mercado bastante pulverizado e está se profissionalizando. Biopolímeros. Então, o mercado de biopolímeros no Brasil. Como a gente falou, biopolímeros pode ser bio-based ou biodegradável. Então, a gente tem o BioP e BioVA, que é produzido pela Braskem em Triunfo, na mesma planta. Eles têm uma capacidade com a marca I'm Green, que vocês devem conhecer, que é base de etanol de cana. E tem as blendas de PLA, que são produzidas pela ERT. Então, os demais são importados e a gente sabe que é um mercado pequeno, já falei lá que é 0,4%, então é inferior a 1% em volume, mas tem um altíssimo valor agregado. Todo mundo aqui sabe disso. E a gente vê o mercado ainda como oportunidades pontuais, então a gente não tem aquela demanda constante, mês a mês. A gente vê que são projetos mais pontuais, interesse dos brand owners, mesmo pautados pelos consumidores finais. Ainda esbarra na questão do preço, que se fala de 2% a 3% superior ao convencional, mas tem fontes que falam que pode ser até superior. Então, justamente pelo BioPE ser produzido com uma capacidade grande lá em Triunfo pela Braskem, é a maioria do mercado. O BioEVA surgiu quase como uma oportunidade da planta lá da Braskem, porque eles rodam junto, né? Polietileno e EVA produzem na mesma, então eles produziram o BioEVA também. O mercado de PLA, a gente viu que cresceu, já teve mais questão de ser a nacional não ser tão competitiva em questão de preço, mas isso já melhorou recentemente. E também segue sendo, tem importação. E BioPA também importação da França e do México. Só citei os principais aqui, tá? E aqui são os mercados consumidores que não são tão diferentes a nível global. Então, nós temos alimentos como principal, mas também outros. Um mercado que aparece muito é o mercado de descartáveis, né? Então, talheres, copos. Mas também tem algumas outras aplicações dentro de cosméticos, construção, alguma coisa se usa, utilidades domésticas. É bem variado. Outros é um percentual grande, como vocês podem ver, porque realmente são as aplicações bem diversificadas. Como eu falei, depende muito de projetos mais pontuais e interesse das empresas consumidoras. E eu queria falar um pouquinho exatamente disso, que a gente vê muito, a gente vai em eventos e tudo, e a gente vê muito os brand owners, o posicionamento deles, e nas metas que a gente sabe de diminuição de polímeros de origem fóssil, e eles são muitas vezes pautados pelo cliente final, mas os brand owners têm um poder muito grande no mercado, né? Então, a gente sabe que algumas metas até foram revisadas, revisitadas, porque às vezes não foi visto que não é possível tudo que estava sendo proposto, mas a gente vê esse interesse. Então, aqui são exemplos de grandes empresas que usam
BioP, a Extrusa Pak é um dos maiores players de saco de lixo e descartáveis em geral, usa BioP, Boticário, Natura, Tetra Pak, alguma coisa nas tampas. A Casca Brasil é uma marca dentro da Strauplast, que é um player de descartáveis do sul do Brasil, que fabrica agora talheres e canudos de PLA. Então, a gente vê esse interesse dos brand owners. E eu acho que é aqui que o mercado de bioplásticos tem que se concentrar. Gente, como eu falei, é 0,04%. Ninguém vai achar que vai roubar o mercado de PIPP. Isso não existe. Vai roubar em algumas aplicações. E é aí que tem que trabalhar. Tem que fazer o consumidor final enxergar valor, mesmo que seja mais caro. Esse valor tem que ser percebido. Eu vejo que tem um trabalho importante sendo feito, mas eu acho que tem muito para fazer ainda. Então, aqui eu trouxe até de alguns eventos que eu fui, exemplos, tá? Então, que entraria oportunidades para os bioplásticos. Então, tem basicamente duas formas de redução dos polímeros de origem fóssil que esses brand owners estão colocando. Então, a otimização de volumes do próprio polímero via redesign. Se falou aqui muito em redesign. Redesign é um termo utilizado na economia circular. Então, tem que redesenhar algumas coisas. A gente vê que as tampas das garrafas diminuíram bastante. A própria espessura da garrafa PET. Hoje a gente pega uma garrafa e amassa e desmonta quase, né? Isso a gente vê até totalmente parênteses, mas no mercado de PET virgem. Se a gente for olhar o volume em toneladas, não mudou muito nos últimos anos, mas em número de unidades sim, porque a espessura da garrafinha diminuiu. Então, a gente até pode achar ruim, mas não perde em desempenho. Aquela garrafinha continua embalando água. Então, isso tem sido bastante visto. Por exemplo, a Hackett é uma empresa de produtos de limpeza, né? Então, eles estão fazendo um redesign, por exemplo, sem uma meta de reduzir, acho que 50% até 2030, quase a meta padrão, vamos dizer, dos brand owners. Mas, ao invés de ter uma embalagem grande de 1-2 litros de sabão líquido, eles fizeram embalagens de 15 ml com o ativo super concentrado e a pessoa chega em casa e dilui em 1 litro de água. Claro, tu vai continuar precisando do frasco grande, mas tu pode reutilizar. Isso tem um ganho em logística. Eles usam menos material, então acaba que todo mundo sai ganhando e tem um menor consumo do plástico de origem fóssil. A Nestlé diminuição de tampas, como eu já falei, retirada de filmes plásticos em multicamadas, já se falou também aqui do multicamada versus monocamada. Nossa, já. É o final. E multicamada, tem muita empresa tentando fazer essa migração para monocamada para facilitar a reciclagem. Coca-Cola, um rótulo para todas as garrafas. Lá em cima tem um exemplo na Europa. Então, é um rótulo para todas as garrafas. Tu chega em casa, abre. Claro que usa mais volume do que se fosse do que um rótulo só, mas não o total de 6 garrafas. E aqui alguns exemplos. A Nestlé tem algumas linhas de produtos embaladas parcialmente em papel, Smarties, Kit Kat, fora do Brasil principalmente. A Unilever, aqui embaixo, já falou que pretende substituir as embalagens plásticas flexíveis por papel e estima que vai usar 22 mil toneladas de papel barreira. Aqui a gente fala de papel barreira porque o pessoal fala de papel barreira, os brand owners, mas os bioplásticos têm que fazer o seu nome aqui e tentar entrar nisso onde o papel barreira está tentando entrar. A Mars quer substituir, a Nissin já falou que quer fazer embalagem de miojo no papel. Tem algumas coisas que as metas são bem ousadas e a gente sabe que é quase impossível. Então, tem que entrar onde dá. Por exemplo, sobre a embalagem, eu acho muito interessante, porque o produto lá dentro já está embalado. Então, por fora, além de ter uma visibilidade ótima, esse aqui no canto é um pouch. É um pouch que eu falei, ele tá deitado aqui, mas é aquele que fica bonitinho na gôndola, chama muita atenção do consumidor, as gerações mais novas gostam. E são nesses lugares que eu acho que é um potencial de entrada para os biopolímeros. Meu último slide. Então, a gente acredita no potencial do crescimento de biopolímeros, mas esbarra, infelizmente, na competitividade das resinas de primeiro uso, que tem essa questão do custo. Então, a tendência é de existirem 2 cenários.
o mercado volta a crescer à medida que o ciclo de baixa termine, ou o que já foi muito falado aqui no painel anterior, que é a regulação, que a gente tem que ir atrás disso. Então, o setor como um todo tem que se juntar. O Kim falou no início, nós somos plastiqueiros, né? Então, nós temos que ter uma união aqui e tentar fazer com que isso aconteça. E como eu falei, engajamento do consumidor final, inovação em produtos e mostrar para o cliente final enxergar esse valor que os bioplásticos têm frente aos polímeros convencionais. Eu acho que era isso, terminei no meu tempo. Por favor, se vocês quiserem mais alguma informação, se a gente puder ajudar vocês com alguma coisa, podem me contatar. E é isso, fico à disposição. Muito obrigada de novo pela oportunidade de falar aqui. Muito obrigada, Marta, pela apresentação. Então, vamos para a segunda apresentação deste painel 3, com o tema Oportunidades para a comercialização de produtos fabricados a partir de bioplásticos. Convido e apresento a senhora Giovana Cufaro Gonçalves, engenheira de desenvolvimento da Diadema Embalagens Flexíveis. Só apresentando-a, Giovana é engenheira de desenvolvimento na Embalagens Flexíveis Diadema. É engenheira de materiais pela Universidade Estadual Paulista, mestranda em Ciências e Engenharia de Materiais, com ênfase em polímeros pela Universidade Federal de São Carlos. Ela atuou como pesquisadora na University of South Australia, além de experiências em P&D na Dow, Ancor e Comércio Exterior. Bem-vinda, Giovana, boa apresentação. Boa tarde a todos, obrigada pela apresentação. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as oportunidades para comercialização de produtos fabricados a partir de bioplásticos com base nos resultados preliminares do meu projeto de mestrado. Falando um pouquinho do meu projeto, ele tem como objetivo entender as oportunidades e desafios mercadológicas do mercado de embalagens, assim como entender qual que é a perspectiva de profissionais da indústria, acadêmicos do setor e também o público em geral sobre os polímeros naturais adotados em larga escala. Falando um pouquinho do meu estudo, ele nasceu porque dentro do meu grupo de pesquisa, dentro dos diversos estudos que a gente tem, um específico me chamou muita atenção, que é o desenvolvimento de filmes poliméricos desenvolvidos através da casca de frutas, principalmente a manga. A primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, que tema incrível. E a segunda foi, eu nunca vou ver esse filme no mercado de embalagens. Trabalhando no mercado, eu nunca vou ver. E por que eu nunca vou ver? É custo? É desempenho? Para mim, essas respostas pareceram muito rasas. E conversando com o meu professor, a gente quis, através de estatística, tentar entender um pouquinho melhor o que a academia vê, o que a indústria vê, o que o nosso público em geral vê. Então, a partir disso, nasceu-se o estudo. Ele, falando um pouquinho, né, da nossa coleta de dados, ele foi criado a partir de um questionário online anônimo. Ele foi produzido com 19 perguntas fechadas e estruturadas, onde a gente tinha respostas desde concordo totalmente a discordo totalmente, respostas que traziam temas sobre aspectos logísticos, econômicos, regulatórios, a interação entre academia e indústria e também a propriedade dos polímeros. Esse questionário ele foi produzido em português e inglês, porque o objetivo era que a gente conseguisse o maior número de respondentes e que a gente conseguisse ultrapassar a esfera do Brasil. Falando um pouquinho da nossa amostra, né, a gente atingiu um total de 17 países. No total foram 230 respondentes, mas só 204 conseguimos considerar na nossa estatística, porque pessoas que não estavam
totalmente familiarizadas com o tema ou que tiveram questões inconsistentes, a gente não conseguiu considerar para a nossa estatística. Falando um pouquinho da nossa classificação, né, os nossos respondentes eles foram classificados em acadêmicos, então professores, doutores, pesquisadores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação como um todo, técnicos de laboratório. Além disso, industriais, então pessoas que trabalhavam desde o fornecimento da resina até convertedores e brand owners, e outros setores aqui que a gente acaba trazendo o nosso público em geral. Além da classificação como setores, a gente também resolveu classificar os nossos respondentes de acordo com a faixa etária. E... Calma, confusa. Peraí. Bom, eu não consegui o pointer, mas enfim. Com relação ao nosso público acadêmico, a gente teve um predomínio jovem, onde a maioria teve entre 18% e 30%. 44% dos nossos respondentes eram professores, pesquisadores ou cargos similares, e 32% eram estudantes tanto de graduação quanto de pós-graduação. Além disso, o nosso público industrial ele teve uma faixa etária principalmente entre 31 e 40 anos. Vieram as respostas principalmente de analistas, especialistas, gerentes e supervisores. E os profissionais dos outros setores, em sua maioria, tiveram entre 41 e 51 anos. Aqui, mostrando no gráfico de cima, então, né, de acordo com o setor de atuação, cerca de 68% era da academia, 24% industrial e cerca de 10% de outros setores. Com relação à faixa etária, abaixo dos 40, 62%, e acima dos 40, cerca de 38%. Com relação à perspectiva da academia, com base nas nossas respostas, né, os acadêmicos eles veem os biopolímeros como uma oportunidade, principalmente para impulsionar soluções sustentáveis no mercado. Só que, por outro lado, a perspectiva da indústria, ela entende sim a necessidade de atender o mercado que tem essa demanda por sustentabilidade, só que eles se preocupam muito com custos e aspectos regulatórios. Falando um pouco aqui de custo, trazendo um pouquinho da minha perspectiva, né, como atuante no mercado de embalagens dentro da indústria, quando a gente pensa em custo, não é só a matéria-prima que é mais cara. Quando a gente vai rodar esse material em máquina, né, como que é a performance em máquina? Quanto tempo eu tenho que ficar com a máquina parada até eu trocar de um polímero virgem, por exemplo, para um bioplástico, para um biomaterial, assim. Até uma coisa que eu esqueci de comentar é que, com relação a esse estudo, a gente não está olhando, por exemplo, para um polietileno verde da Braskem, a gente está olhando polímeros de bases biológicas. Então, o foco do estudo são esses polímeros que têm base biológica. E aí, voltando, né, ao tema de custos, quanto a gente precisa de máquina parada? Quantos setups a gente precisa? Então, é um pouquinho disso. Aspectos regulatórios, bom, já foi muito dito hoje, né? Então, acho que eu nem preciso comentar. Com relação às importâncias das prioridades, né? Aqui não existe um certo e um errado. A gente aqui, na verdade, o que a gente tem é a diferença entre as propriedades, né, e as prioridades de cada setor. Com relação à academia, a academia prioriza principalmente a viabilidade técnica do material. Então, eles acreditam que através de suas pesquisas, eles consigam inserir esses materiais com contextos reais do mercado. Já os profissionais da indústria, né, como eu comentei, principalmente aspectos regulatórios e custos. Ainda falando sobre as prioridades, a gente entende que houveram, sim, diferenças e divergências, mas uma coisa que a gente conseguiu observar, tanto na academia, quanto na indústria e quanto em outros setores, foi o que a gente chama de marketing verde. Para todos esses setores, o marketing verde foi a questão menos importante, surpreendentemente. Então, quando a gente fala
a gente precisa apelar para o marketing, para fazer o consumidor entender. Para os nossos respondentes, essa foi a questão menos importante. Então, com relação à avaliação dos acadêmicos, de novo, a viabilidade técnica é a mais importante, e o que aqui a gente chama de marketing verde seria a aceitabilidade pelo cliente e os ganhos de imagem da empresa. Com relação à avaliação também dos industriais, de novo, aspectos regulatórios e custo de produção, e os nossos 2 últimos itens seriam aceitabilidade do cliente e ganhos de imagem. Para os outros setores, aqui a gente acaba tendo uma diferença, que seria no desempenho físico-mecânico dos materiais, que acredito que eles entendem que, né, o que a grande maioria do público entende é que, com relação a desempenho, esses materiais ainda não têm tanta similaridade em desempenho com relação aos polímeros convencionais, mas para quê, né? Qual que é o objetivo do que a gente está querendo utilizar? De fato, se a gente for, dependendo da aplicação, não vai ter o mesmo desempenho, mas será que não existe nenhuma outra aplicação que a gente consiga fazer um desempenho similar? Então, é um pouco disso. Com relação aos requisitos também, eles foram divergentes entre os 3 setores, mas os 3 requisitos, em geral, foram um grande consenso entre o público todo. O principal requisito é a viabilidade da matéria-prima, e não só a relação de campo, vai faltar comida, não isso, mas se a gente pensar nesse polímero de base biológica, a gente vai conseguir produzir ele em larga escala? Será que a gente está falando... Será que eu consigo entregar um produto acabado, feito de polímeros de base biológicas de um pedido de 40 toneladas? Acho que é um pouco esse o questionamento. Além disso, o segundo requisito, a reprodutibilidade da embalagem. O quanto eu consigo reproduzir com as mesmas características, as mesmas propriedades, uma embalagem produzida através de polímeros de base biológica. E o requisito menos valorizado, mas também não menos importante, é a homogeneidade da matéria-prima. Será que se a gente conseguir produzir esses polímeros em escala industrial, a gente vai conseguir uma homogeneidade da nossa matéria-prima? Além disso, nós questionamos o nosso público sobre os incentivos que eles acreditam que sejam necessários para a adoção desse material, né, dos biopolímeros. Para a academia, eles acreditam que o foco é educação, e através da educação a gente vai conseguir aumentar a nossa demanda, traçar metas de sustentabilidade, e o nosso público entendendo qual que é o apelo disso tudo, né? A gente vai conseguir puxar metas de sustentabilidade não só das empresas, mas também puxar o governo e pedir ao governo que, de fato, nos ajude nesse tema. Além disso, prioridade em subsídios e incentivos fiscais por parte das indústrias. As indústrias acreditam que, para que isso de fato aconteça, de novo focando em custos, né? É caro, meu desempenho não é o mesmo. Então, para que isso de fato seja implementado pela indústria, a gente precisa desses subsídios, e aí a gente vai acabar promovendo, favorecendo, na verdade, né, competitividade do mercado. E, por outro lado, o nosso público em geral acaba tendo uma visão mais equilibrada. Então, eles reconhecem que sim, tudo que foi citado antes é necessário, é importante, mas não existe um mais importante ou um menos importante. Se a gente olhar no nosso gráfico, né, imagino que esteja um pouco pequeno, peço desculpas por isso, mas a barra amarela representa o nosso público em geral. E dentre os incentivos, a gente não vê grandes diferenças de importância. Só que se a gente der uma olhada na nossa barra vermelha, que representa a indústria, a gente tem uma grande diferença entre metas de sustentabilidade e bolsas de pesquisa específicas. Além disso, existe uma sinergia, sim,
entre academia e indústria, onde eles acreditam que seja necessário acordos formais e incentivos por parte, principalmente do governo, e que eles serão necessários para promover parcerias efetivas e alinhar todos os objetivos. Só que, com relação ao nosso público em geral, né, pessoas que não de fato usam isso no seu dia a dia, não estão presentes, o público acredita que, além de tudo que já foi comentado, né, de todos esses incentivos, é necessário uma troca de transferências de tecnologia, intercâmbio de profissionais e criação de centros específicos de pesquisa dentro das instituições acadêmicas. Bom, depois de quase 16 minutos falando, acho que todo mundo percebeu que eu estou muito nervosa. Desculpa, gente, é a minha primeira palestra da vida. Então, se eu pudesse sintetizar um pouquinho do que eu disse aqui, meio torta, meio ofegante, eu acho que a gente ainda tem muitas barreiras e muitas diferenças de prioridades entre indústria e academia. E para que, de fato, a gente consiga colocar esses materiais, que, na minha opinião, são incríveis, no mercado, colocar em escala industrial, a gente precisa alinhar as estratégias. A gente precisa traçar metas e traçar planos que incluam as duas prioridades, que converjam, que falem tanto com a indústria quanto com a academia. E eu acredito que, através disso, que de fato a gente vai conseguir extrapolar a barreira do laboratório e, de fato, ir para a indústria, e que, se tudo der certo no futuro, eu vou conseguir desenvolver uma embalagem multicamada, flexível, food contact, com polímeros de base biológica. Bom, gente, depois de tanto nervosismo, obrigada. De novo, eu gostaria de agradecer o convite, obrigada a todos, e desculpa porque eu estava muito nervosa, gente. Muito obrigada, Giovana, se saiu muito bem. Ave Maria. Depois dessa, você vai fazer qualquer palestra. Bom, então vamos lá, gente. Voltando. Então, para finalizar este painel, com a última apresentação, com o tema PLAs modificados para aplicações de engenharia, convido e apresento o senhor Douglas Spalato, da Atemis. Só apresentando, Douglas é diretor de P&D da Atemis Tecnologia, é farmacêutico e bioquímico pela Universidade de Sorocaba, com pós-graduações em Física, Termodinâmica Avançada e Farmacologia Nuclear. Ele atua há mais de 10 anos em P&D, com patentes internacionais, e possui experiências acadêmicas na Itália e na Rússia. Boa apresentação, Douglas. Bem, acontece. Alô, tá funcionando? Tá. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aos organizadores por lembrarem da gente. A gente se viu recentemente na Feira Plásticos Brasil. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que a Atemis, Spalk e CREI tem tido no uso de PLA para usos de engenharia, tá? Toda apresentação que eu faço, eu costumo gostar de rever alguns conceitos básicos. Eu sei que aqui a gente está falando com o pessoal de alto nível, mas é sempre bom a gente tentar relembrar algumas bases, porque eu acredito que tudo aquilo que a gente entende a fundo fica mais fácil da gente discutir e compreender onde pode ser utilizado, como pode ser utilizado, tá? Falando um pouco sobre a Atemis Tecnologia. A Atemis Tecnologia é uma empresa privada de pesquisa e desenvolvimento, tá? Ela existe há aproximadamente 6 anos.
E ela só foi criada para um fim, inicialmente. Ela foi criada para escalonar uma tecnologia para despigmentação de poliestireno pós-consumo, né? E a Themis tem uma estrutura laboratorial muito completa. E é uma estrutura privada. Então a Themis tem laboratório de microbiologia, laboratório, temos reatores piloto, nós temos laboratório de química geral e por aí vai. E a Themis, depois que foi criada para esse fim, com esse laboratório bem equipado, a Themis acabou desenvolvendo outras tecnologias porque ela foi solicitada pelo mercado. Então, desde tecnologias na área de farmacologia, metodologias de diagnóstico. E como a Themis estava trabalhando nessa tecnologia para despigmentação de poliestireno, todos os parceiros acabaram tendo necessidades no ramo de polímeros plásticos. E a Themis começou a trabalhar nesse ramo de polímeros plásticos e com algum sucesso em alguns setores, principalmente na criação e produção de aditivos, por exemplo, compatibilizantes, extensores de cadeia para diversos tipos de plásticos, né? Diversos tipos de resinas. Esse aqui, por exemplo, é uma imagem de um reator 50 litros que está no laboratório. Então, esse laboratório ele tem bioreatores para escalonamento de 5, 25, 50. E a Themis só trabalha com um P&D. E a gente sabe que o P&D no Brasil, conforme a jovem antes de mim falou, ela está muito nas universidades, a pesquisa e desenvolvimento. E muitas vezes a universidade e a indústria, elas não se conversam muito. E quando elas se conversam, os objetivos... Estou te parafraseando, tá? Os objetivos, eles são diferentes. Então, a indústria, às vezes, está pensando em custo-eficiência e a universidade está pensando em produzir conhecimento. E para a indústria, muitas vezes, esse conhecimento não é tão importante. Ele quer saber de cacau, de dinheiro no bolso. E é muito difícil para a universidade conversar com a indústria desse jeito. E a Themis, então, produzindo tecnologias, ela viu que existia um gap onde ela poderia atuar também. Então, muitas das tecnologias desenvolvidas pela Themis iam para os seus clientes. Então, um cliente contratou a Themis para desenvolver algum tipo de produto. A Themis desenvolvia, transferia essa tecnologia para esse cliente e acabou o trabalho dela. Nós vimos que algumas das tecnologias desenvolvidas, elas poderiam ser produzidas pela própria Themis. Então, no lugar da Themis, o grupo Themis, né, entregar para o cliente a solução, ele entrega o produto. E aí surgiu a Spalk Industrial, que é do mesmo grupo da Themis. Então a Themis desenvolve, a Spalk produz. Alguns dos nossos produtos, a Spalk produz. Então esses aditivos para a indústria plástica de reciclagem, para você corrigir viscosidade intrínseca, para você compatibilizar produtos que são totalmente incompatíveis com pequenas dosagens, a Spalk é quem fabrica. E uma filha das duas, devido a demandas do mercado, foi a Crei. O que é a Crei? A Crei é uma empresa de filamentos de impressão 3D. Ela surgiu por uma demanda do mercado que precisava de filamentos para impressão 3D especiais. A Themis desenvolveu o polímero, a Spalk produziu o polímero e começou a fornecer para esse cliente industrial. A partir desse momento, o grupo pensou, poxa, por que a gente não vende isso para todo mundo? Então a gente criou a Crei 3D, que hoje atua fortemente em vários tipos de indústrias, fornecendo polímeros especiais para impressão 3D. E aonde que entra o PLA, né? Então vamos lá, vou entrar na parte chata agora, que é revisando o que é o PLA. Então vou tentar ser rápido aqui, tá? Para a gente não perder tanto tempo, mas tudo se baseia na matéria, ok? Então nós temos átomos, olha onde eu voltei. Tudo é composto por átomos. Esses átomos, eles podem se combinar quimicamente, tá? E eles podem fazer partes de alguns grupos. E os polímeros que nós estamos falando aqui, eles fazem parte do grupo dos polímeros que eles podem ser sintéticos ou naturais. E quando a gente fala de polímeros, é bem interessante pensar que tudo é química orgânica, né? Então, todos os polímeros que a gente utiliza, eles são orgânicos. Aí nós temos os polímeros que são orgânicos de origem do petróleo e de origem renovável, né? Todos esses polímeros, eles são combinações dessas funções orgânicas. E resultam em grupos que são os monômeros, ok? Esses monômeros podem se combinar. Mas Douglas, por que você está falando isso? Vai ser importante, eu sempre repito isso. Vai ser importante. Esses monômeros, eles podem se repetir, tá? Então, o nome monômero já vem justamente disso. Os polímeros são moléculas grandes, compostas por vários monômeros que se repetem. Eles podem se repetir, ou como também podem ser heteropolímeros ou copolímeros, onde não é o mesmo monômero, tá? Ele pode ter partes dessa cadeia polimérica
ela pode ter diferentes monômeros. Isso pode acontecer. E essa característica, tudo isso que eu falei até agora, ela impacta 100% em como esse polímero vai se comportar, o que ele aguenta, vamos dizer assim, no mundo real. Qual é a sua resistência, qual é a sua tenacidade, qual é a sua resistência à tração, qual é o seu limite de escoamento. Tudo isso tem a ver com como ele é construído. Imagina como se fossem tijolos. Cada tijolinho desse vai te dar uma composição final, tá? Esses polímeros, eles podem ser semicristalinos ou cristalinos. No caso do PLA, ele é um polímero semicristalino. Eles também podem ser amorfos, como no caso do poliestireno, ABS. E isso também vai influenciar em como esse material se comporta. Então, esse grau de cristalinidade, o como esses cristais se formam, se é de forma lamelar, se não é, tudo isso muda como o polímero se comporta, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um esferulito. Alguns polímeros, eles podem se organizar em esferulitos, inclusive o PLA. O PLA, dependendo do grau de esferulitos que você chega, ele pode até quebrar devido a essas tensões internas que eles que formam, tá? E onde que a Temis, Spalk e Cray entraram? Então, por que o PLA? Se nós temos vários polímeros. No caso da impressão 3D, o PLA ele é muito bem-vindo, porque ele é muito fácil de ser processado na impressão 3D. Quando você vai usar outros polímeros, como vamos falar de uma poliamida 6, por exemplo, que é um polímero de engenharia com uma performance muito boa, para você imprimir é muito difícil. Você precisa de câmaras fechadas, você precisa controlar a temperatura, você precisa diminuir o tempo dessas camadas, tem que tomar cuidado com o vento. Então, se você está imprimindo e por um acaso bateu uma brisa, entrou dentro da impressora, a peça empena. Então, na impressão 3D, que é uma tecnologia emergente que ela cresce cada vez mais, o PLA ele é muito bem-vindo. Porque ele é fácil de imprimir. Qualquer amador, em qualquer tipo de impressora, ele imprime o PLA. Se ele pegar uma impressora da mais simples até uma mais requintada, ele vai conseguir imprimir o PLA com sucesso. Mas qual é o problema do PLA? Devido a como ele é composto, tudo aquilo que a gente falou sobre como ele é estruturado, ele tem as suas limitações. Então, a própria síntese do PLA, vamos lá falar o que é o PLA, né? Você vai ter o ácido lático, você vai usar um catalisador para chegar no lactídeo, faz uma abertura de anel. Se eu estou falando grego, depois eu posso explicar isso depois da apresentação. E você chega no ácido lático, no PLA, perdão, no ácido polilático. Essa é a carinha dele. Então, quando a gente fala o que é o PLA, essa é a carinha do PLA comum. Eu pensei no PLA, esse é o PLA. Isso se repete várias vezes, esse é o monômero, ele vai se repetir várias vezes. Então, ele é um poliéster produzido por substituição nucleofílica, abertura de anel, e ele se comporta da forma que ele se comporta justamente por quê? Devido à sua característica de como é feita a sua estrutura química, ele tem forças intermoleculares muito fracas. E o que seria isso? Um polímero, ele é composto de, vamos voltar, átomos se combinam em moléculas, que são os monômeros, que se combinam em polímeros, certo? Ok. Essas cadeias de polímeros, ela não é uma só, são várias cadeias que estão juntas e formam aquele plástico que eu consigo pegar. Essas cadeias poliméricas, elas têm atrações físicas entre uma e a outra. Então, normalmente são pontes de hidrogênio, dependendo do polímero, você pode ter ligações de polo, van der Waals e por aí vai. No caso do ácido polilático, essas interações entre cadeias é muito baixa. Então, isso dá para ele uma característica que todo mundo, principalmente na impressão 3D, fala, ele é quebradiço. Essas forças intermoleculares, elas são baixas. E além disso, para que ele se empacote em cristais, ou seja, cristal é a forma mais organizada. Eu tenho um professor da Unesp que ele costuma falar que tudo busca o estado de menor energia potencial. Então, quando esses polímeros eles se organizam em cristais, é justamente para que eles estejam na forma mais estável. Mas no caso do PLA, para que ele atinja essa forma mais estável, termodinamicamente, eu preciso dar muita energia para ele. Então eu preciso ter um tempo de orientação desse material, ou eu preciso deixá-lo numa temperatura acima da transição vítrea por um tempo longo. E essa cristalização, o fato dele estar organizado em cristais, quando ele está organizado, eu tenho maior resistência à deflexão térmica, por exemplo. O que a gente não pode esquecer no ramo de polímeros é que cada escolha, na verdade acho que em tudo na vida, né, gente? Cada escolha é uma renúncia. Muitas vezes a gente vê a indústria querendo milagre técnico. Eu preciso de um polímero com alta resistência à tração, alta resistência à flexão, que aguente um impacto absurdo e que aguente 300 graus. Você fala, poxa, gente, vamos fazer uma oração para que isso ocorra. Porque cada escolha é uma renúncia. Se você tiver uma alta resistência à tração, por exemplo, muito dificilmente esse material vai ter uma alta resistência ao impacto ou uma alta tenacidade. Cada escolha é uma renúncia.
né? No caso do PLA, ele tem uma alta resistência à tração, eu diria considerável, mas a sua tenacidade é muito baixa. Por quê? Porque o fato dessas cadeias terem pouca ligação uma com as outras, e muitas vezes as cadeias estarem um pouco curtas, devido ao seu peso molecular, ele não consegue absorver energia e transferir energia. Então o PLA é extremamente quebradiço. E isso limita a sua aplicação industrial, não só na impressão 3D, como outras aplicações. É muito difícil você ver, vamos fazer um para-choque de PLA, tira a temperatura. Ele não vai aguentar. No primeiro encontro, se ficar na mão da minha mulher o carro, vai quebrar em pouco tempo. Porque as pessoas têm costume de encostar. Desculpa, amor, te amo. A resistência, a tenacidade do PLA é baixa, né? Então, vamos lá. Em casa eu sou o que dirige pior, tá, gente? Mas, enfim. Para as aplicações de engenharia, então, voltando, por que usar o PLA? Se eu tenho outras alternativas. Então, primeiro, a Temis ela é uma empresa que surgiu para gerar processos que têm digamos que um fim social e ambiental gigantesco. Então, se a gente puder utilizar algo que seja ecologicamente correto, a gente está no caminho certo. Eu acredito que isso deveria ser para todas as pessoas, deveriam ter esse pensamento. A gente só não vai utilizar algo que não se adequa quando realmente não atender as minhas características técnicas. Mas o PLA, por que utilizar ele em engenharia? Justamente porque ele é biodegradável. Então ele é friendly, ele é amigável para o meio ambiente. Mas isso também é um calcanhar de Aquiles para ele na engenharia. Porque eu vi algumas pessoas palestrando, eu sou péssimo com nomes, tá? Peço perdão. Mas palestrando sobre uso único, uso contínuo, uso longo, uso médio, né? O PLA, para quando você vai fazer uma peça de uso de tempo prolongado, que normalmente são as peças de engenharia, ninguém vai fazer uma peça de engenharia descartável. Normalmente ela vai ter um uso por um tempo. Então o fato dele ser biodegradável, o que significa? Normalmente o material biodegradável como PLA ou biocompostável, ele é suscetível à hidrólise. Então ele minha peça de engenharia pode estar lá, linda, maravilhosa, funcional, e por exemplo, a água do ambiente pode começar a degradar essa peça e ela vai perder suas características. Então, ao mesmo tempo que isso é muito importante para o ácido polilático, também pode ser um calcanhar de Aquiles para ele. Também pode impossibilitar alguns usos de engenharia. Facilidade de impressão, como eu falei, o PLA é muito fácil de ser impresso, muito fácil de se colorir. É um produto totalmente atóxico. Isso a gente bate muito em impressão 3D, por exemplo. As pessoas costumam ter máquinas nos quartos, então eu já visitei amigos, colegas, têm 3 máquinas no quarto e o cara tá imprimindo ABS. Você fica chocado, você fala, nossa, né? Quanto tempo até eu ter que visitar ele num estado de saúde debilitado? Porque são produtos que, quando você derrete esse filamento do ABS, por exemplo, ele vai emitir vapores tóxicos. No caso do PLA, não. É uma delícia, ele tem cheirinho de caramelo, né? Ele solta um cheirinho de açúcar queimado muito gostoso. E não é tóxico. Então ele pode ter lá 10 máquinas trabalhando no quarto dele, né? Só tem que ver a glicemia dele depois, porque talvez pode ter algum tipo de conversão. Mas é um material que não é tóxico, tanto para o meio ambiente quanto para quem está operando. Isso é seguro. O PLA é super seguro. E você pode, como eu falei, fazer diversos tipos de cores, acabamentos e por aí vai. Só que ele tem suas limitações. Então ele é muito rígido, então ele é frágil. A palavra frágil, muitas vezes a gente pensa que frágil, meu Deus, tem que tomar cuidado. Não é. Frágil é uma linguagem técnica de que ele não é tenaz. Ou seja, ele não consegue receber impacto, ele vai fraturar de forma frágil, ele vai quebrar, porque ele é muito rígido. Logicamente, ele tem baixa tenacidade. O PLA, normalmente, ele é duro e quando você o flexiona, ele quebra, né? A temperatura de amolecimento é baixa. Então a gente está falando de 45, 55 graus normalmente para o PLA. E isso, se você colocar uma peça onde bata sol, por exemplo, você pode ter o amolecimento dessa peça mesmo sem que a temperatura ambiente esteja nessa temperatura. Por causa da radiação, ele vai aquecer e ele vai amolecer. Então limita os seus usos. E voltando, repetindo, a biodegradabilidade ela é uma vantagem ambiental, mas para a engenharia ela pode ser uma desvantagem, tá? E, ok, o que a CREI desenvolveu para esse setor de impressão 3D e até para injeção, mas o nosso foco é impressão 3D. Nós desenvolvemos um material chamado PLA Revolution. Nossa, que nome, né? PLA Revolution. Nosso forte não é nome. Devido às demandas do mercado, que precisava de um PLA de engenharia,
eles colocaram, como eu falei, né? Aquilo, o alvo, o que eu preciso? Eu preciso de um material que aguente isso. E dentre todas essas colocações, a gente falou o que dá para ser feito, que é sempre assim, né? A demanda sempre é muito alta e a gente tem que ver o que é tangível, o que dá para ser executado. Nós chegamos num polímero PLA de alta pureza. Ele é só PLA. E como que nós produzimos esse PLA Revolution? A gente pega um PLA de boa qualidade, a gente tem alguns no mercado, inclusive temos brasileiros produzindo isso com uma grande qualidade. No lugar da gente sintetizar desde a fermentação, pega o açúcar, essa estrutura, essa energia é muito alta. Então a gente parte de um polímero já de boa qualidade, começa com uma SSP, uma polimerização em estado sólido, onde a gente eleva mais ainda o peso molecular desse material. Então a gente tem produtos que são utilizados, produtos que a Themis desenvolveu, em estado sólido, para subir esse peso molecular até um peso molecular onde, eu vou explicar um pouco mais para frente aqui, esse peso molecular vai garantir mais resistência ao meu PLA. E eu vou falar como. Depois dessa polimerização em estado sólido, a gente faz uma funcionalização desse PLA com alguns grupos químicos que têm alta mobilidade. O que isso significa? Eu diminuo a chance do PLA quebrar. Então eu dou mobilidade para essas cadeias. Então essas cadeias elas podem se mover, logo eu dissipo o impacto, tá? E a gente mantém o fato dele ser biocompostável, biodegradável, mas ele é extremamente resistente à hidrólise. Então, para que ele realmente comece a degradar, eu vou precisar de uma ação de um micro-organismo. É um micro-organismo muito comum. A gente tem vários micro-organismos que conseguem degradar, produzir enzimas que vão quebrar o ácido lático, mas sem essas enzimas, o PLA Revo, ele não vai quebrar. Então, se eu tiver algum contato com água, não é problema. Diferente do PLA convencional, que muitas vezes a própria água pode causar hidrólise, dependendo das condições que eu tenho, de pressão, temperatura, ambiente, por aí vai. E qual que é a relação do peso molecular com a resistência? Quando a gente pensa que esses polímeros... Eita! Olha, tá difícil aqui. Enfim, esses polímeros, eles se entrelaçam. Então eu tenho, dependendo do peso molecular, quer dizer que eu tenho essas cadeias mais longas ou mais curtas, eles se entrelaçam e isso me dá resistência mecânica, resistência térmica. Conforme maior, imagina um macarrão. Esse é fácil de entender. Você imagina um macarrão, é mais difícil você escorrer aquele macarrão que está íntegro. Aqueles macarrões quebrados, eles escorrem mais facilmente. Acho que esse mais... Escorre, né? Escorre sim. Então, acho que é mais fácil de entender. Conforme menor o tamanho dessas cadeias, mais fácil elas fluem e menores são os pontos de entrelaçamento entre essas cadeias. Então, menores são os pontos de contato, mais difícil é que esse material dissipe o impacto e mais fácil é mover essas cadeias. A gente tem que lembrar que temperatura é movimento. A gente pensa que temperatura é calor e não, temperatura é movimento. Conforme eu dou energia em forma de calor, eu aumento o movimento, que é a temperatura. Se elas conseguem se mover mais facilmente, logicamente, se eu colocar a temperatura, elas vão se separar mais rápido, elas vão mudar de fase mais rápido. Conforme eu aumento esse peso molecular, mais difícil é que eu possa derreter esse material, eu preciso de mais temperatura. E também, mexendo nessas cadeias, eu posso mexer no como esse material se empacota, como ele cristaliza. A gente consegue coordenar isso, de acordo com o tamanho dessas cadeias e de acordo com os grupos funcionais que nós inserimos nessas cadeias. Deu para entender? E então, o que o PLA Revo entrega? A gente consegue aumentar a resistência ao impacto. E a gente vai falar em números daqui a pouco. Mantendo esse módulo de elasticidade, ou seja, ele continua rígido, mas ele consegue dissipar os impactos. O fato dele conseguir dissipar esses impactos, ele tem uma resistência à propagação de trincas. E a adesão interfacial, ou seja, como a impressão 3D é feita por camadas, a adesão entre essas camadas é muito maior. Porque eu tenho um peso molecular maior, eu posso trabalhar com temperaturas de fusão maiores que promovem uma adesão maior, tá? E a estabilidade térmica, conforme eu falei, você precisa de mais energia para amolecer o PLA Revo. Então, não estamos falando de números absurdos. A gente está falando que um PLA convencional é de 45 a 55, a gente está falando que o Revo é de 65 a 68. Uau, não é uma coisa absurda. Mas isso pode ser toda a diferença entre um uso e um não uso do material. Se eu for ter uma aplicação onde eu estou a 60 graus, eu posso utilizar o PLA Revo. Se eu for ter uma aplicação a 55, eu posso utilizar o PLA Revo. Enquanto o PLA normal eu já não posso utilizar porque está acima ou está muito perto da transição vítrea desse material. A gente consegue fazer diversas cores. Ele tem uma propensão a ser um material fosco,
tá? Devido à sua característica mesmo da molécula. Então, para nós é muito difícil fazer as pigmentações desse material, deixar ele brilhante, deixar ele metalizado. A gente precisa trabalhar muito com a superfície desse material para atingir esse tipo de acabamento. E ainda temos uma outra variável, que é o Revolution Carbon. Carbon, todo mundo gosta. Falou carbon, as pessoas lembram de carbono, lembram de fibra. E realmente é carbono. A gente consegue funcionalizar carbono e enxertar naquelas moléculas que a gente mostrou lá atrás. O carbono, ele dá plasticidade, ou seja, as moléculas conseguem correr uma por cima da outra. E isso faz com que ele fique ainda mais tenaz, ele aguente mais impacto, ele consiga ser mais maleável. E ele aguenta um pouco mais de temperatura, mas eu diria que é marginal esse crescimento. Para quem quiser depois, eu tenho umas amostrinhas de material para vocês brincarem, tá bom? Para quem tiver curiosidade. E agora a gente está trabalhando num outro material que é o Revolution CF15. O que seria o CF15? Fibra de carbono 15%. No ramo de impressão 3D é muito comum as pessoas falarem: meu material tem fibra de carbono, que lindo. Mas essas fibras utilizadas para impressão 3D, primeiro o custo, ele inviabiliza, né? Então já seria uma barreira. E a segunda inviabilização é você conseguir imprimir fibras reais. Porque imagina que você tem um bico que está depositando esse material por camadas. O que normalmente se faz em impressão 3D é fibra de carbono moída. Então, praticamente já nem é mais uma fibra, é um pó de fibra. E esse pó de fibra, ele entra como uma carga. Então, se eu colocar pó de fibra de carbono ou colocar qualquer outro tipo de carga, normalmente eu vou ter resultados muito parecidos. Mas aí entra aquela apelação do nome fibra de carbono que todo mundo gosta. Como eu falei anteriormente, fibra todo mundo gosta. O que nós fazemos, a gente sempre tenta entregar produtos que sejam diferentes e que entreguem o que a gente fala sempre qual é o caminho para chegar naquele material. Nós desenvolvemos uma fibra de carbono do zero funcionalizada. O que seria isso? Essa fibra tem sítios de ligação, para que a gente possa ligar essa fibra ao PLA, tá? Essa fibra vem de fonte renovável e não é uma fibra moída, ela é uma fibra extremamente fina, eu diria que é uma fibra quase que na escala micro, e por ela ser funcionalizada, a gente deixa ela mais tenaz também, ela é bem maleável, tá? E a gente produz isso de forma core shell, ou seja, fibra no meio, funcionalizado com o PLA na parte exterior. Isso está em desenvolvimento, eu tenho um pouco de material aqui, mas é um material que ele consegue pegar. O fraco do PLA Revolution é eu perder justamente a resistência à tração dele, eu perco um pouco. Para algumas aplicações isso pode ser ruim. Eu ganho de um lado, como eu falei, cada escolha é uma renúncia. Eu ganho de um lado, perco um pouco do outro. Com a fibra, eu ganho de todos os lados, mas daí já não é mais um PLA como convencional, ele é um compósito. Eu tenho 2 tipos de materiais diferentes aqui. Em números, a gente está falando, por exemplo, se a gente pegar um PLA normal, a gente está falando de 62 megapascal de tração, aproximadamente. Isso pegando... Todos esses estudos são feitos com materiais que foram impressos 3D, tá bom? Então, se você falar, poxa, mas uma vez eu vi uma placa injetada em PLA e deu mais do que isso, provavelmente deu mesmo. Porque quando você injeta, as resistências podem ser bem diferentes de quando você imprime 3D, que é uma impressão feita em camadas. A resistência tende a ser menor. Bem comum você ter um PLA com 62 megapascal de resistência à tração. Quando você vai para o Revo, eu estou falando de 56, ou seja, eu perdi um pouco em resistência à tração. Mas a não ser que eu for querer guinchar um carro, a resistência à tração nem sempre é tão importante. E agora, o que é muito importante é a resistência ao impacto. Porque aqui mesmo a gente derrubou o microfone, por exemplo. Eu e a moça derrubamos o microfone. É muito comum as coisas caírem da nossa mão, é muito comum a gente forçar demais o material. E então, a resistência de impacto, quando a gente pega de um PLA convencional, ela é muito baixa. A gente está falando de 3 kJ. Enquanto no PLA Revo, eu estou falando de entre 15 e 18, dependendo da versão, que é a mesma coisa do ABS, por exemplo. Então, a gente tem um ácido polilático de uma origem ecologicamente correta, que ele passa por transformações que não mudam essa característica dele, tá? Ele continua sendo biocompostável. E eu tenho a característica mecânica muito similar a um ABS. Eu tenho uma característica muito similar a um ASA, que são materiais de engenharia. Aonde eu perco? Em temperatura. O ABS e o ASA normalmente aguentam mais temperatura. Mas comparado a um PETG, por exemplo, a gente consegue mais impacto. Então, trabalhando esses biomateriais, acho que vai um pouco de encontro com o que a jovem antes de mim falou. A gente precisa trabalhar esses materiais para chegar em produtos que são adequados para várias aplicações. Se a gente não trabalhar, normalmente, eles não vão atender como os outros tipos de materiais atendem. É muito complicado você chegar numa resistência mecânica de uma poliamida usando um ácido polilático.
Então, tudo vai da adequação ao uso. O que o cliente precisa, o que ele pode sacrificar e o que ele tem que ganhar. Cada escolha é uma renúncia. A gente sempre tem que ter isso na cabeça. Eu quero que isso seja reciclado, eu quero que isso seja... Se alguém jogar no rio, não vai ter problema? Vai de PLA. Mas eu preciso de uma resistência térmica de 200 graus. Esquece o PLA. Vamos voltar para a conversa. Vamos fazer de metal? Vamos fazer de outra coisa? Mas isso é muito comum. A indústria, muitas vezes, ela não sabe o que ela quer. Muitas vezes a indústria ela quer uma solução que ela não é tangível. Então, eu acredito que o uso dos biopolímeros, ele está só começando. A gente vai ter biopolímeros cada vez melhores. E cabe às indústrias saberem o que elas precisam e a academia ou empresas privadas como a Temis ajudarem as indústrias a chegar nessas composições que vão atender às suas aplicações. Acho que resumidamente é isso. Eu estou aberto para que vocês possam tirar dúvidas depois, tá? Tenho uns PLAs aí para a turma brincar, uns corpinhos de prova, se vocês quiserem quebrar, para vocês verem a diferença na mão e tudo mais. E é isso, pessoal. Me coloco à disposição e agradeço o tempo de todos vocês. Muito obrigada, Douglas, pela sua apresentação. Passar a palavra, então, à moderadora Ellen, para iniciar o debate e abrir para as perguntas da plateia. Vamos lá. Obrigada pelas apresentações, parabéns, Giovana, Marta e Douglas, muito interessantes. Eu acho que aqui a gente ouviu algumas dificuldades, alguns obstáculos ao uso dos PLAs, né? A Marta colocou que os cenários não são necessariamente favoráveis, né? A gente tem, numa perspectiva de curto prazo, a superoferta das commodities, né? Que pode comprometer a demanda por biopolímeros, né? Uma surpresa na pesquisa da Giovana é o fato de o apelo para as marcas ter sido o último item mencionado como em importância, né? Na definição pelo uso, pela opção. Na opção pelo PLA ou pelo bioplástico ou não. E no caso do Douglas, a gente presencia assim, acho que o desenvolvimento dos bioplásticos não tinha a finalidade primeira de servir à impressão 3D, né? Mas acabou que, pelas características técnicas, acabou sendo interessante, né? Eu acho que a RT também, né, tem atuado com filamentos de PLA, e então tem aspectos muito interessantes aqui para serem abordados, e eu gostaria de abrir para as perguntas de vocês. Fiquem à vontade. Aqui na frente. Boa tarde. É isso, eu sou Vinícius, da UFSCar. E eu tenho uma pergunta para o Douglas. Você já considerou utilizar como reforço a celulose e os derivados de celulose ao invés do filamento de carbono? Que, como a celulose tem um aspecto ambiental melhor do que os compósitos, e hoje em dia em impressões 3D já existem compósitos com esse tipo de filamento. Eu tenho como referência muito forte o Hempcrete, que é o concreto feito com o filamento, mas já existe uma versão desse Hempcrete feita para as impressoras 3D. É até legal você ver as casas sendo construídas, cada uma parte a parte, e elas reforçadas com a celulose, que traz o aspecto da melhora da resistência mecânica. Ela diminui a absorção de água desses materiais muito hidrofílicos. E aí, eu queria que você falasse a respeito. Posso falar? Olha, é interessante, é possível, com certeza. A parte mais difícil é que a gente tem que tomar cuidado em tudo que a gente for colocar em impressão 3D, ou até mesmo para qualquer outro plástico. A gente não entrar só como carga. Então, eu concordo com você, a celulose é um ótimo... É um biopolímero, querendo ou não, né? A parte difícil da celulose é que ela tem uma camada que é a celulose em si, que ela é feita de glicose, é um polímero longo de glicose. Aí você tem a hemicelulose, que são de pentoses, e isso tá junto com a celulose. E você ainda tem a lignina, que a turma chama de lenina. Leninha, nem consigo falar. Mas é a lignina. A lignina, quando ela é degradada, ela solta alguns compostos que são difíceis, eles são iniciadores de quebra. Então você teria que ter uma celulose que já foi removida a lignina, isso pode ser feito por lixiviação ácida, básica, tem vários processos. Você tem que remover a lignina,
e depois você pode deixar celulose M, celulose, mas você precisaria tratar essa superfície para que esses grupos funcionais que a celulose tenha sejam apenas os que você quer reagir. Porque senão esses grupos funcionais que a celulose tem podem ser pontos de falha, porque entra a polaridade do produto, entendeu? É super viável, mas exige técnica e tecnologia. Não é só fazer. Dá para fazer uma ideia brilhante, mas tem que sentar e pensar e testar e fazer. Tem marcas que já estão na frente, já estão fazendo, mas eles têm uma tecnologia deles que provavelmente não é qualquer um que faz. Não vai ser, eu tenho uma empresa que derrete PLA e faz fio. Esse cara não vai conseguir fazer. Tem que ter uma empresa que faça como uma Prusa da vida. Você tem o pessoal da... tem Essentium na Europa, esse pessoal consegue fazer. Mas é uma baita tecnologia e o custo fica muito alto. Esse é o problema, é custo. E o Brasil, o nosso PLA Revo, devido a todo o trabalho que a gente tem nele, ele custa um pouco mais que o PLA convencional. E isso já é difícil para o público final. É só para as indústrias que não ligam. Então você imagina se eu colocar um polímero desse, eu não consigo vender no Brasil, entendeu? Obrigada, Douglas. Temos mais uma pergunta aqui na frente. Desculpa, tenho uma anterior lá atrás, mas tem outra aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Arícia, faço um mestrado na USP, sou engenheira de embalagem na Natura. Douglas, eu gostei muito da sua apresentação. O PLA você ama ou odeia? Eu amo, eu trabalho com PLA no meu projeto de mestrado. E eu fiquei com algumas dúvidas, porque você falou muito em questão de processo, né? Você falou da impressora 3D. Mas no caso do PLA Revolution, eu gostaria de saber se você já testou ele em outros processos, como extrusão, injeção. E se você testou, quais foram os resultados que você obteve? Se você puder compartilhar, claro. Posso. Nós já testamos. Eu não tenho as tabelas comigo, mas posso te compartilhar. Posso compartilhar com você. A dificuldade do PLA Revo é que o PLA convencional ele é bem transparente, né? E o Revo, devido a todas as modificações que a gente faz, ele é... qual que é a palavra? Pérola. Ele é branco pérola. No seu estado natural, após terminando toda a síntese dele, os grãos são branco pérola. Então, para algumas aplicações que exigem transparência, eu já tenho que excluir o Revo. A gente estava trabalhando num outro tipo de PLA, onde eu consigo ter as características do Revo, mas mantendo a transparência. Mas posso compartilhar com você depois. Ele é bem aceitável, ele fica com a resistência mecânica do ABS. Então, onde você tem ABS, você pode substituir pelo Revo, menos termicamente. Eu sempre falo, termicamente, se exigiu termicamente a temperatura do ABS, você tem que deixar o Revo de lado. Mas ele passa a ser bem viável, devido a ele aguentar, estamos falando de 10 graus de diferença, mas 10 graus é bastante energia térmica. Então, ele viabiliza muitas aplicações onde o PLA não consegue atuar, e mecanicamente, repito, a resistência mecânica do ABS. Obrigada. Tem uma pergunta aqui. Tem mais... Quem é aqui na frente? Levanta a mão. Tinha alguém aqui na frente primeiro? Oi, boa tarde. Parabéns pela apresentação de todos. A minha pergunta, ela casa um pouco com a primeira pergunta que foi feita. Na verdade, são duas coisas. Eu queria saber qual que é a carga que as suas partículas de carbono ela tem quando ela entra em contato com o PLA. E pensando um pouco a respeito da celulose que ele falou, o processo de transformação dela em nanocristal, a gente poderia eliminar toda a lignina, a hemicelulose, tudo aquilo que não é interessante pra gente, né? Tanto com processos básicos ou processos diferentes de branqueamento. E ela teria uma carga final negativa, que talvez poderia, não sei, entrar de alguma forma, reagir de alguma forma com o PLA. E aí eu queria saber se teria como fazer essa substituição dessas partículas de carbono pelo nanocristal de celulose, não só a celulose, e qual que é a carga do seu nanocristal, das suas partículas de carbono. Obrigada. Só se apresentar, por gentileza. Eu sou da USP, doutoranda da USP. Obrigada. A carga em si, ela não importa tanto, porque o método que a gente faz em enxertia, a gente está trabalhando com grafting. Então eu tenho uma reação química onde a carga, a polaridade não vai interferir, porque você quimicamente coloca esse carbono para dentro da cadeia. Então, se você procurar, tem vários tipos de polymer grafting. Você vai encontrar vários tipos de polymer grafting. Nesse caso,
se você trocar, você tá falando da CMC, da microcristalina ou da carboximetilcelulose, você tá falando desses outros tipos? Tá. Se ele tiver os grupos funcionais capazes de fazer abertura de anel, você consegue fazer por reações químicas, você consegue enxertar isso para dentro da cadeia. A ideia é que você não tenha carga em si, ou seja, eu tenho ou 2 polímeros imissíveis ou um polímero com uma carga imissível que ela tá diluída no polímero. Se você tiver isso, você tem alguns problemas, que é o mesmo que a fibra de carbono tem no PLA convencional de impressão 3D, por exemplo. Você vai ter uma degradação de bico, isso entra como um abrasivo. A ideia que a gente sempre trabalha é com a enxertia química, que é pegar uma molécula que tem um grupo reativo, ou se ele não tiver, eu uso plasma, uso temperatura, uso ozônio para criar esse grupo reativo. Com esse grupo reativo eu enxerto, ou seja, eu tenho aditivos que a Temis fabrica, a Spalk fabrica isso, a Temis desenvolve, a Spalk fabrica, que são compatibilizantes. Eles pegam uma cadeia, colocam para dentro dessa cadeia do PLA. A partir desse momento, ele não é simplesmente PLA, ele é um PLA grafitizado, ele pode ser por dibloco, tribloco, aí existem vários tipos de composições. Mas a ideia é colocar para dentro, então a carga não importa. Se ele tiver grupo, como criar grupos funcionais, a gente consegue colocar para dentro da cadeia. Obrigada, Douglas. Tem mais uma pergunta lá atrás? Boa tarde, Taíla UFV. Eu tenho uma curiosidade, Douglas, a respeito dessa modificação do PLA. Se essa modificação ela tem escalonamento e se continua tendo uma boa relação custo-benefício para ser utilizada e empregada. Obrigada. Tá. A questão de escalonamento, a polimerização em estado sólido que a gente faz, ela é muito rápida. Então, o maior problema da polimerização em estado sólido de qualquer tipo de polímero é o tempo. Então você pega o PET, poxa, vamos reciclar o PET. Lindo, maravilhoso. Só que ele vem com IV baixo, e o que normalmente se faz? Eu boto no reator de SSP e fica lá 17 horas. Então teve um jovem que falou mais cedo aqui, brilhantemente, sobre custo de oportunidade. Isso é custo de oportunidade. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu estou lá, quantos reatores eu tenho que ter para produzir PET, por exemplo? E eles ficam lá. Essa polimerização em estado sólido, ela sobe a viscosidade. No nosso caso, os reatores para SSP, a gente utiliza aditivos extensores de cadeia produzidos pela Spalk, que eu diminuo esse tempo de 17 horas para minutos. Então eu faço essa extensão de cadeia. A partir daí, a funcionalização a gente faz por extrusão reativa. Ou seja, durante a extrusão, você consegue colocar esses grupos químicos. Tá? Então você controla o processo de extrusão, controla a sua entrada, você controla os aditivos que são utilizados, a degasagem e tudo mais. Às vezes você até precisa ter uma gasagem, dependendo do que for. Precisa colocar ozônio, por exemplo, precisa colocar um plasma, precisa fazer alguma coisa. E você tira esse material no final pronto. Então a produtividade é o tanto de extrusora que você tiver. E eu diria que o custo, ele não é tão diferente. A gente está falando do PLA Revo, por exemplo, chega no mercado com uma diferença de R$10 do PLA convencional, mas eu estou falando de filamentos, onde a produtividade é baixa. Se não fosse filamento, a diferença ela passa a ser muito baixa. Ela passa a ser de... Poxa, não quero chutar para não ser feio aqui. Mas está na escala de poucos reais, tá? Obrigada. Mais uma pergunta, Simone? Simone, da Biplast. Eu não sei se é para Marta, se é para Giovana, se ela já se deparou com isso ou com o Douglas. Quando a gente descarta produtos em PLA, eu tenho que eu tenho que separar minimamente os meus resíduos na minha casa, em orgânicos e recicláveis. O PLA eu teria que separar em mais um tipo de resíduo, ou ele pode ir nos recicláveis? E se ele vai nos recicláveis, as triagens, né, as cooperativas sabem separar esses resíduos? Acredito que não. E se eles vão misturados, o que acontece com os plásticos convencionais e com o PLA, se eles se contaminam? Quem pode? Obrigada, Simone. Sim, eu acho que chegando nas cooperativas eles não devem saber separar. E sim, eu imagino que tenha que ter mais uma separação adicional. A Simone, acredito que outros aqui já foram em cooperativas, é uma realidade do Brasil que é difícil quando a gente se depara e a gente chega lá, não tem mercado. Eles falam assim. E eu acho que isso ainda é um trabalho que a gente tem que fazer como o setor como um todo. Educação também é algo que a gente precisa atuar nisso, né? Eu tive recentemente na Escandinávia e é uma tristeza, assim, quando a gente compara com o Brasil.
lá, minha cunhada mora num apartamento de 20 metros quadrados, mas ela tem 10 latas de lixo, porque eles separam tudo. E assim, infelizmente, a gente tá muito longe disso. Então, eu acho que sim, teria que ter uma separação adicional. O Brasil, a gente já falou que é um país continental, é bem difícil da gente implementar isso, mas a gente precisa também lembrar de investir em educação da sociedade, nas cooperativas, e todos os elos da cadeia precisam estar juntos nessa luta. Não sei se você quer complementar. Acho que complementando até um pouco do que você falou de educação e o que eu trouxe na minha apresentação, é tudo um efeito em cascata, né? Então, se a gente educa tanto a sociedade quanto os trabalhadores da cooperativa, que tem mercado, todo mundo ganha, né? Então, eu concordo também, eu acho que precisaria ser separado também, de uma forma diferente, mas eu acredito que ninguém saiba ainda, pelo menos o pessoal de cooperativa e os destinos. E eu acho que o caminho para isso é a educação. E aí, pensando no Brasil como um todo, para a gente entender quais são as diferenças entre os bioplásticos, os de base biológica, os que são compostáveis, enfim. E a partir disso também as pessoas entenderem que com essa educação, quais são os impactos positivos que a gente pode ter. Acredito que seja isso. Só o Douglas acho que pode complementar aqui, Simone, porque ele faz o compatibilizante para reciclados, sobre o risco de você misturar o PLA, se ele, né, como fatalmente vai escapar e vai parar na reciclagem, né? Quando, não é se, é quando, né? Que prejuízo que isso pode trazer, né? Que essa mistura pode trazer para o reciclado, né? A pergunta não é se, é quando mesmo, doutora. É quando. Não tem como. Quando você visita uma cooperativa, você vê que... Eu tenho uma experiência com cooperativa, quando a gente começou a trabalhar com poliestireno lá atrás, que eu nunca vou esquecer, que eles separaram, acho que, não sei quantas toneladas de copinho. E foi muito interessante que o pessoal da equipe chegou e falou, nossa, eles falaram, separamos tudo isso de copinho de poliestireno. Nossa, parabéns, que legal. Como vocês separaram o PP do PS? Um olhou pro outro assim, nossa, não separaram. Então, porque não são o pessoal da cooperativa, qualquer um. Se derem pra mim, pra que eu separe aqui, eu vou errar todos. A não ser que outra coisa que eu aprendi na cooperativa é se você queimar o poliestireno, ele solta fuligem. Eu teria que ficar com um isqueirinho aqui queimando pra eu saber se é poliestireno. Então, é quando? No caso do ácido polilático, dependendo do que estiver contaminado, você compatibiliza facilmente. Então, se você tiver um poliéster, um PET com PLA, a mistura entre os dois vai ser ruim. Mas se você tiver um compatibilizante interfaceando e aumentando o peso, ela pode ser uma boa mistura. Se você tiver um PLA com uma poliolefina, vai ser horrível. Daí você precisaria ter um compatibilizante que tenha uma cadeia que seja poliolefínica com uma outra parte que não seja poliolefínica, que pode ser um poliéster e que se ligue ao PLA. Então, tem como resolver, mas o maior problema é com o que ele vai se contaminar. E aí a gente não consegue controlar. Eu acho que é muito difícil controlar. Agora, o PLA é muito comum de se confundir com o PS, é muito comum, e com o PP. Eu acho que são e o PET é muito difícil de se confundir. Mas eu acho que com esses daí ele vai se confundir. E dependendo se for os filmes, você vai confundir com o polietileno de baixa, né? Então é muito difícil. Você teria que ter vários tipos de aditivos, testar o que é a mistura para você ter uma solução. Mais questões pela frente aí, né, Simone? Temos mais uma pergunta. O Kim queria fazer uma pergunta, né? É a última, depois a gente vai para o intervalo. Não, eu só acho nessa questão da reciclagem, né? O PLA hoje, no leitor óptico, ele já consegue fazer essa distinção entre PLA, PET, né? Enfim. E eu acho que fazendo um comentário, se você já faz essa separação na sua casa, já é meio caminho andado, né? Você já tem os reciclados, orgânicos e os resíduos. A ideia do compostável é, de fato, ir junto com o teu orgânico. E esse orgânico ser destinado a uma composteira, enfim, aí fazer todo o processo de compostagem. Mas eu acho que aqui primeiro parabenizar a Marta, eu acho que é muito bacana os dados que você trouxe, né? Você traz uma visão de uma indústria, né, da Maxiquim, que é de fato referência em pesquisa e tudo, e vê
né, os bioplásticos aí começarem a fazer parte da pesquisa de vocês, né, os bioplásticos, principalmente os compostáveis, estarem inseridos, né, nesse contexto dos plásticos é muito bacana. Então, eu queria, na verdade, só te parabenizar a tua apresentação. E os dados que você está trazendo também são muito relevantes para a indústria, que nos ajuda também a entender cada vez mais e a crescer cada vez mais essa indústria no Brasil. Obrigado. Vamos ter que encerrar, infelizmente. Então, mais uma vez, obrigada a todos pela participação.